Boa tarde, eu me chamo Luiz Carlos Aguiar Carrion, aluno de iniciação científica pelo professor Miguel Elias Mitre Campista, e hoje eu vou falar sobre o estudo de dois mecanismos para uma melhor eficiência em dispositivos IoT utilizando o protocolo CoAP. Primeiramente, eu vou dar uma breve introdução sobre o projeto, assim como o que é o protocolo CoAP. Primeiramente, vale ressaltar que o trabalho é a continuação de dois projetos de mestrado do aluno Jaciel Bahia. O objetivo é estudar o funcionamento desses dois mecanismos, assim como suas aplicações. Na apresentação, nós vamos decorrer sobre toda a parte teórica e como foram feitos os experimentos do projeto. Bom, então agora iremos falar sobre o protocolo CoAP, que possui 4 tipos de mensagem: COM, NON, ACK, RST, e 2 tipos de clientes, o observador e o sob demanda. Bom, o cliente sob demanda ele vai sempre fazer um pedido COM para o servidor e vai receber um ACK de resposta. Como vocês podem ver, ele está sempre fazendo um novo pedido. Já o observador ele vai fazer esse pedido somente uma vez e ele vai pedir para se registrar como observador em algum serviço de interesse. O servidor vai confirmar o seu registro e depois, sempre que ocorrer alguma alteração nesse serviço de interesse do observador, ele vai ser notificado pelo servidor. Então, dessa forma, a gente pode reduzir o tamanho da nossa fila e deixar o servidor mais livre. Bom, então agora iremos falar do mecanismo de controle de demanda. Primeiramente, iremos definir a demanda como sendo a quantidade de pedidos gerados por clientes não observadores, visto que o cliente observador só irá gerar um pedido para se registrar como observador. Assim, nós vamos ter que o nosso valor D vai ser equivalente à razão entre o nosso tempo de operação sobre a periodicidade dos pedidos TN. Dessa forma, para ocorrer uma redução na demanda, isso irá depender da quantidade de clientes observadores e a relação entre o nosso TN, que é a periodicidade dos pedidos dos clientes sob demanda, e a periodicidade de notificações do observador TP. Por fim, vale notar que o tamanho máximo da lista de observadores irá depender do espaço em memória do servidor. Com isso, podemos perceber que a funcionalidade de observação do protocolo CoAP permite uma redução na demanda, porém, ele não exerce controle sobre a demanda dos clientes não observadores. Agora então, iremos falar sobre a proposta do mecanismo de controle. O objetivo dele é reduzir o consumo de energia do servidor agindo sobre o ciclo de trabalho do rádio na transmissão de pacotes CoAP. Isso funcionará da seguinte forma: o servidor irá monitorar o ciclo de trabalho do rádio e quando esse ultrapassar um limiar TX-max, o mecanismo faz o servidor entrar em modo de controle de demanda, somente usando o rádio para notificar os observadores. Com isso, o objetivo do modo controle de demanda é reduzir o ciclo de trabalho do rádio para um valor inferior ao TX-max. O funcionamento do modo controle de demanda pode ser observado nesse fluxograma, no qual, enquanto o nosso tempo de espera T-espera não for esgotado, ele vai verificar qual o tipo de cliente. Caso seja o sob demanda, ele não irá responder, e caso seja o observador, ele irá enviar a notificação. Vale ressaltar também que caso a nossa bateria esteja abaixo do nível Q crítico, ele irá entrar no modo de economia de energia. Dessa forma, ele irá atender somente os clientes observadores. Com isso, a gente pode controlar o consumo de energia do servidor CoAP de forma a garantir a sua disponibilidade para os clientes observadores. A nossa segunda parte do mecanismo irá verificar novos pedidos de inscrição na lista de observadores. Com isso, ele irá primeiro perguntar caso ele esteja na lista de prioritários e ele sempre irá ver se existe um espaço na lista de observadores. O principal é, caso não haja espaço na lista de observadores e o cliente que está querendo se registrar seja um prioritário, ele irá excluir um cliente que não é prioritário e depois irá registrá-lo na lista de observadores. Caso ele seja um cliente não prioritário, ele simplesmente não será registrado na nossa lista de observadores e terminando o algoritmo. Portanto, o dispositivo escolhido como servidor deve possuir capacidade de armazenamento suficiente para atender todos os clientes prioritários, ou então o recurso deve ser disponibilizado por mais servidores. Para configurar o mecanismo, nós temos que definir o TX-max, e para isso nós iremos resolver um sistema de equações. Primeiramente, nós temos que o nosso ciclo de trabalho Tx
vai ser equivalente à razão entre o tempo total de uso do rádio t dx sobre o nosso tempo de operação. Outro valor de interesse para o nosso sistema de equações vai ser a energia necessária para enviar uma notificação, ou QTX. Esse valor vai ser equivalente à multiplicação entre a potência consumida pelo rádio PTX e o tempo de uso de rádio, o T minúsculo x, não confundir com o tempo total de uso do rádio, que é esse daqui, que é o T maiúsculo x. Continuando com a definição de mais algumas variáveis, nós temos também o número de notificações por observador, o nosso dp, que vai ser também equivalente ao tempo de operação sobre a periodicidade das notificações dp. Continuando também, nós temos que a energia máxima, o nosso Qmax, vai ser igual ao nosso P, que é o número de observadores, multiplicados pelo dp, que acabamos de definir, e o nosso QTX, que nós também acabamos de definir. Por fim, nós temos que o tempo total de uso do rádio, ou T maiúsculo x, vai ser igual ao P multiplicado pelo dp multiplicado pelo T minúsculo x, que é o tempo de uso do rádio. Com essas informações, eu posso descobrir o novo valor de TX e, dessa forma, descobrir qual vai ser o nosso TX max, resolvendo um simples sistema de equações. Com todas as devidas substituições já feitas, nós temos que o nosso Qmax vai ser igual ao P vezes o tempo de operação dividido por TP, vezes PTX, vezes o T minúsculo x, e se repararmos no nosso T maiúsculo x, nós temos essa parte aqui que é igual a toda essa parte do Qmax. Assim, podemos dizer que o nosso TX nada mais é do que o Qmax dividido por PTX. Dessa forma, nós podemos então finalmente definir que o nosso TX max vai ser equivalente ao Qmax dividido por PTX multiplicado por TOP, dando esse o nosso resultado final. Agora então, iremos seguir em frente para o próximo mecanismo, que é o de comutação de servidores. O principal objetivo desse mecanismo é aumentar a disponibilidade da rede e, consequentemente, dos serviços de IoT prestados. Para isso, o cliente irá realizar a comutação dos servidores a partir da consulta à sua lista de endereços de servidores que prestam o serviço desejado. Considera-se que a lista de servidores será obtida a partir de uma infraestrutura central, no nosso caso, o gateway ou o roteador de borda, e ele irá armazenar as informações sobre os servidores. Dessa forma, o cliente irá solicitar uma lista de servidores, baseada nas prioridades dele, e o protocolo CoAP será responsável por mediar as transações entre o cliente e o gateway. Esses requisitos que o cliente manda para o gateway podem ser, por exemplo, o grau de confiabilidade da informação, número de vagas na lista de observadores ou alguma funcionalidade específica. Uma requisição para a ordenação pode ser, por exemplo, serviços que estejam mais próximos de uma determinada área. Dessa forma, o gateway deverá calcular o grau de proximidade dos servidores que ofereçam esse serviço e deverá posicioná-los na lista por ordem de proximidade. Como dito anteriormente, o protocolo CoAP é responsável por mediar as transações entre cliente e gateway. Dessa forma, será enviada para o gateway uma mensagem do cliente solicitando uma lista de servidores. Todos os requisitos estarão no corpo da mensagem CoAP. Dessa vez, o gateway será um servidor CoAP que possui um recurso que aciona um seletor de servidores. Esse recurso é identificado pelo seu próprio URI, que pode ser endereçado pelos clientes. O gateway, ao receber os pedidos para esse recurso,
inicia a elaboração da lista de servidores, baseando-se nos requisitos dos clientes. Por fim, vale ressaltar que o Gateway obtém a lista de recursos de cada servidor utilizando o mecanismo de descoberta de serviços do próprio protocolo COAP, fazendo consultas sob demanda sempre que necessitar dessa informação. Finalmente, o Gateway irá enviar a lista já com a ordem requerida, mas o cliente também pode modificar essa ordem localmente a qualquer momento conforme o seu desejo. A forma na qual o mecanismo funciona pode ser observada no fluxograma. O cliente segue a consulta na ordem da lista recebida, e a cada consulta, em caso de resposta, o servidor é atualizado para disponível. Caso contrário, ele será atualizado para indisponível. Caso o cliente queira ser observador, ele deve seguir o algoritmo de inscrição, que a gente citou anteriormente no algoritmo 2 do primeiro mecanismo, e ele então poderá ou não ser registrado como observador. Caso ele seja aceito, o serviço será fornecido em forma de notificações. Caso ao contrário, ainda existe a possibilidade de solicitar o serviço sob demanda. Caso todos os servidores estejam disponíveis, o cliente irá solicitar uma nova lista para o Gateway. Agora, com toda a teoria já formada, iremos falar sobre como foram os experimentos e quais foram os seus resultados. Primeiramente, temos que levar em conta que todos os experimentos que serão analisados foram feitos pelo Jaciel Bahia. O que será feito é apenas uma breve discussão de como os mesmos foram realizados e quais foram os seus resultados. Todas as simulações foram feitas em uma máquina virtual rodando com TIC 3.0 através da ferramenta Cuja. Primeiramente, iremos falar sobre o primeiro experimento relacionado ao primeiro mecanismo de controle de demanda. O desenho abaixo ilustra o funcionamento da simulação. Primeiramente, nós teremos um número variável de clientes, somente um servidor e um roteador de borda. Assim, a comunicação entre cliente e servidor sempre se dará por intermédio do roteador. Dessa forma, não irá importar se o cliente é local ou se ele está vindo via internet. Vale notar também que para este trabalho, o dispositivo foi configurado para permitir no máximo 4 mensagens COAP em espera na fila do servidor. Por fim, para cada configuração, a periodicidade de notificações do servidor para os observadores foi mantida, enquanto que, como parâmetros variáveis, nós temos o número total de clientes, que variou entre 1 e 10 devido a próprias limitações do COAP, a periodicidade de requisições do cliente sob demanda e o número de observadores. Para avaliar a eficácia do algoritmo, as seguintes métricas foram utilizadas: a quantidade de pacotes COAP gerados, perdas, vazão de dados e consumo de energia. Ao observar a figura A, podemos reparar que o mecanismo conseguiu controlar a taxa de uso do rádio, reduzindo a quantidade de pacotes gerados e, observando a figura B, percebemos que isso foi economizando a energia do servidor. A redução do uso do rádio do servidor foi de cerca de 60% para a configuração txmax igual a 0.2 e o tespera igual ao TP. O uso do mecanismo provoca uma redução na vazão de entrada do servidor, como observado na letra C, e, como esperado, isso não foi de grande impacto no número de perdas na maioria dos casos. Isso mostra que, neste caso em específico, mesmo com o uso do mecanismo, os clientes sob demanda não foram tão prejudicados. Igualmente no primeiro experimento, esse também terá a comunicação de clientes e servidor através do roteador de borda. Aqui nós temos que os clientes COAP podem ser ou observadores ou sob demanda, e a lista de observadores pode ser no máximo igual ao número máximo de transações COAP permitidas simultaneamente. Utilizando o índice de Jane para o consumo de energia, observa-se que, quanto mais clientes se tornam observadores, melhor é a distribuição do consumo de energia. Esse resultado evidencia que a comutação de servidores pode promover um balanceamento de consumo, obtendo-se um índice de equidade próximo de 0.9 quando há 3 ou mais servidores com 3 vagas por observadores cada um. O próximo objetivo vai ser de retirar novos resultados. A gente irá se basear no projeto inicial feito pelo Jaciel e iremos comparar esses novos resultados com os antigos dele. No final de tudo, todo esse processo, desde a pesquisa até os novos resultados, serão compilados em um artigo científico em inglês, no qual iremos abordar tudo isso que foi dito nessa apresentação.
Isso é tudo e obrigado!